E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia de gravação aqui do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 7. Vamos lá então? Aqui nós vamos começar esse capítulo falando sobre julgamento. E diz o seguinte no versículo 1 desse capítulo: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, Deus nos ensina aqui sobre julgar as pessoas, sobre julgar determinadas situações, determinadas pessoas, determinados pecados. Aqui Deus está nos dizendo, não julguem para que vocês também não sejam julgados. E mais adiante vai dizer o seguinte, vocês reparam aqui, por que vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então aqui o Senhor está falando o que exatamente em relação ao julgamento? Nós muitas vezes julgamos as pessoas em pecados que nós também praticamos. Muitas vezes nós pecamos, estamos pecando, nem nos damos conta daquele pecado, mas quando alguém comete aquele pecado, nós somos os primeiros a apontar o dedo e dizer, você está errado, você está pecando, sendo que nós às vezes meio que sem dar bola, sem perceber, cometemos aquele pecado. Nós precisamos ter uma diferenciação bem grande aqui. Deus, Ele nos dá a permissão para que nós venhamos dizer o que é certo e o que é errado segundo a sua palavra. Deus nos ensina, nós aprendemos e quando nós aprendemos nós podemos dizer, bom, isso é certo, isso é errado. Isso é uma forma de julgar as situações. Porém, diferente disso, nós apontarmos os erros para as pessoas, condenar elas ao inferno, sendo que nós muitas vezes estamos cometendo o mesmo erro. Ou seja, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Corrija primeiro a sua vida. Depois você pode ir lá com amor e com carinho e chamar a pessoa e dizer, olha, talvez aqui você esteja errando. Quando o apóstolo Paulo vai escrever sobre isso, ele diz que nós devemos sim exortar os nossos irmãos quando eles estiverem errando. Mas exortar é muito diferente de julgar, de apontar o dedo, de colocar a pessoa no inferno. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, a questão do julgamento. Primeiro nós devemos nos analisar e como diz a Bíblia aqui, tira a primeira trave que está no teu olho, para depois querer limpar o cisco que está no olho do teu irmão. Então aqui já começa falando sobre o julgamento, isso é algo muito importante para que a gente preste atenção. Em seguida disso, vai falar o seguinte, sobre a persistência na oração. Peçam e lhe será dado, busque e encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, aqui Deus está falando sobre a persistência na oração. Note o seguinte aqui, no vídeo anterior, no capítulo anterior, ou no quinto, eu não me lembro agora qual capítulo exatamente nós falamos sobre isso, mas falava sobre as vãs repetições. Se eu não me engano, foi no capítulo 6, né, quando falava ali da oração. Que eu falei para vocês que uma oração não deveria ser uma oração com vãs repetições, como o próprio Jesus falou. Diferente de vãs repetições é persistência na oração. Uma coisa é você persistir em oração, outra coisa é você fazer um mantra, sua oração ser uma coisa repetida, como se aquilo fosse, por muito ser falado repetitivamente, a mesma coisa, uma vez atrás da outra, na mesma oração, fosse gerar um resultado. A persistência na oração quer dizer o quê? Você deve pedir, você deve clamar. Vou te dar um exemplo na questão da intercessão. Você está sempre intercedendo, persistindo em oração pela vida daquela pessoa, orando por aquela pessoa. Você vai orar dia após dia por aquela pessoa, até que você vai ver um resultado. Porque a Bíblia diz aqui, bata e a porta se abrirá. Peça e vocês receberão. Talvez não seja em relação à intercessão, talvez seja em relação a uma cura, talvez seja mil coisas você pode persistir em oração. Mas persistir em oração é diferente daquele mantra que você repete 1000 vezes a mesma palavra, a mesma coisa e acaba não obtendo resultado nenhum, porque a oração não é para isso, a oração não é um mantra para ser repetido, a oração ela é um relacionamento com Deus. Quando nós estamos em um relacionamento com Deus, nós temos a liberdade de chegar diante do nosso Pai todos os dias e dizer, Senhor, concede-me o que eu estou te pedindo, concede-me essa bênção, concede-me que uma pessoa seja alcançada pelo teu poder, concede-me que eu receba uma cura. Isso é diferente de repetir vãs palavras sem sentido, palavras às vezes que a gente inventa na nossa própria cabeça. Persistência na oração, ela é fruto de um relacionamento com Deus. Nós estamos nos relacionando com Deus, nós estamos persistindo em oração, nós estamos buscando algo em Deus. Isso é manter uma persistência, isso é ter um relacionamento com Deus, e isso nos dá a liberdade de pedir aquilo que nós precisamos para Ele. Então Deus diz, peçam e vocês receberão. Por quê? Porque Deus é um bom Pai. E aqui vai falar sobre isso.
Se um filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se um filho te pedir um pedaço de pão, você vai dar uma pedra? Óbvio que não. Então, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celestial, um Pai sem pecado, um Pai perfeito, Ele também dará boas dádivas aos seus filhos. Então, crie um relacionamento com Deus, tenha um relacionamento de oração, e dentro desse relacionamento de oração, você com certeza vai ter a liberdade de pedir coisas para o seu Pai. E Ele está dizendo, peça e eu te darei. Claro, que Ele vai te dar aquilo segundo a vontade dele, aquilo que realmente é para glorificar o nome dele, porque muitas vezes nós pedimos coisas somente para os nossos prazeres e não gera benefício nenhum para os outros, somente para nós mesmos. Ah, mas aí quem sabe eu preciso de uma cura, essa cura vai ser só para mim mesma? Sim, mas vai glorificar o nome de Deus. Muitas vezes nós não recebemos porque são motivos egoístas, né? E nós recebemos, a gente tende a receber mais bênçãos quando nós colocamos outras pessoas sendo abençoadas junto com a gente. Muitas vezes você recebe um carro e Deus sabe que se você receber esse carro, você vai abençoar muita gente com aquele carro. Então são coisas que a gente tem que sempre analisar quando a gente está buscando algo em oração. Mas aqui a Bíblia nos dá a liberdade de pedir o que a gente quiser em oração para Deus. Em seguida vai falar então sobre a porta estreita e a porta larga. E esse texto aqui também é um texto bem conhecido, né? As pessoas falam, olha, para você ir para o céu, você tem que passar pela porta estreita, porque a porta larga não leva para o céu, ela conduz para a perdição. Ou seja, isso até faz um sentido, por quê? Porque a porta estreita, ela passa pouca coisa. A porta larga, ela passa muita coisa. E o Senhor, Ele nos conduz para uma porta estreita, por quê? Porque para seguir Jesus, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. A gente vai ter que abrir mão de muita bagagem, de muito pecado, de muita coisa que não é de Deus. Então, realmente, a porta que conduz para o céu, ela é uma porta estreita, porque ela é uma porta de renúncia, uma porta de negar a si mesmo. Isso, de fato, é verdade. Em seguida, vai falar ali sobre a árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas, diz aqui. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. O que a gente aprende com isso aqui? Toda pessoa, ela tem um determinado comportamento. Aquele determinado comportamento vai gerar uma característica específica para aquela pessoa, né? Nós sabemos que é como que se cada um de nós fôssemos árvores e nós vamos produzir um fruto através do nosso comportamento, né? Através daquilo que nós fizemos, o que nós fizemos é os nossos frutos. O que nós estamos mostrando para as pessoas? As pessoas, elas podem até tentar disfarçar, mas chega uma hora que aquela árvore tem que dar o fruto. E é nesse momento que nós vemos se aquela árvore vai produzir um fruto bom ou um fruto ruim, né? A gente até fala bastante sobre a questão do casamento. Quando a gente quer analisar um rapaz ou dizer para alguém analisar, analisa fulano para ele, para você ver como é que ele é, analisa como ele trata a família dele, vê como é que são os frutos dele lá com os pais dele, como é que ele trata a mãe dele. Se você conhecer esse fruto, é óbvio que não é 100% para resolver um problema, mas ali você já vai ter uma boa base. Se os frutos dele forem ruins ali, com certeza os frutos dele vão ser ainda piores quando casar ou quando tiver uma vida dentro da própria família dele. Então aqui a gente começa a analisar toda a questão do caráter das pessoas. Quando uma pessoa tem um caráter ruim, ela não tem como dar um fruto bom. É uma árvore com frutos ruins e chega uma estação que aquela árvore vai dar um fruto e vai ser visto por todos. Aí agora aqui diz o seguinte, um pouco mais embaixo desse trecho diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, porque está escrito que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim os que praticam o mal. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo o seguinte, muitas pessoas vão professar o nome do Senhor. Muitas pessoas vão dizer Senhor, Senhor. Muitas pessoas vão expulsar demônios em nome do Senhor, porque há poder no nome do Senhor sim para expulsar demônios. Mas muitas vezes, no restante da vida, essas pessoas não vão apresentar frutos bons. Essas pessoas não vão obedecer a palavra de Deus. Essas pessoas não vão ter nada visível de Deus. A glória de Deus não vai se manifestar na vida delas. Por quê? Porque elas simplesmente ouviram a palavra de Deus e aquilo não gerou um resultado transformador na vida delas.
E em seguida vai falar exatamente sobre isso, o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, aqui quando ele fala do prudente, do insensato, ele está dizendo o seguinte: o prudente é aquele que ouve e aquele que pratica. O insensato é aquele que ouve, simplesmente faz de conta que nem é com ele. Faz de conta que é só mais uma palavra que eu estou ouvindo. O insensato é aquele que constrói uma casa sobre areia, achando que quando as coisas piorarem, quando o vento vier, quando a chuva vier, quando a tempestade vier, ele vai ficar ali firme. Mas não. Quem permanece firme é o prudente que estabeleceu a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, aquele que ouve e pratica a verdade de Deus. Não há nada mais hipócrita, e o Senhor vai falar aqui sobre hipocrisia muitas vezes, inclusive falando sobre os fariseus, de que eles dão um peso muito maior para as pessoas praticarem, dão fardos muito pesados para as pessoas carregarem, mas a vida deles não testifica aquilo, a vida deles não demonstra amor. Ou seja, muitas vezes nós vamos dar um mau testemunho através das nossas ações, nós vamos falar muitas coisas, falar o que é certo, falar o que tem que ser feito, mas nós, muitas vezes, no nosso íntimo, quando ninguém está vendo, nós não estamos praticando aquilo. Mas isso é muito sério, por quê? Porque o que importa para Deus não é o que as pessoas veem você fazendo, o que importa para Deus é o que você faz quando Ele está vendo você fazer. O que nós fazemos com a intenção de glorificar a Deus à vista de todos, isso sim serve para a glória de Deus. Mas o que de fato importa é quando nós entramos na nossa casa, dentro da nossa família, quando as pessoas que nós estamos mais próximas, o que elas veem nós fazer, na nossa intimidade, o que elas veem nós fazer dentro da nossa própria casa, isso conta muito. Por quê? Porque ali nós revelamos a nossa verdadeira face. E quando nós estamos sozinhos, dentro dos nossos próprios pensamentos, lutando ou não lutando, porque muitas vezes a gente pensa que só porque tá dentro da nossa mente a gente não precisa lutar, porque ninguém tá vendo. Então é muitas vezes nesse momento de solitude que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e colocar em prática a palavra de Deus, até mesmo dentro da nossa própria mente, quando nós estamos sozinhos dentro dos nossos próprios pensamentos. Nós precisamos glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, nós precisamos firmar nossa vida na palavra, naquilo que as pessoas estão vendo e naquilo que as pessoas não estão vendo. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, praticar o ensino de Deus, ainda que só nós estejamos vendo aquilo que nós estamos fazendo de certo. Essa é a palavra de Deus e essa é a vontade de Deus, então nós devemos praticá-la. Então aqui nós aprendemos tantas coisas nesse capítulo, tantas coisas sobre julgamento, sobre a porta estreita e a porta larga, os caminhos que Deus nos oferece, na verdade o caminho que Deus nos oferece, né? A árvore e os frutos, nós aprendemos sobre ser prudente e insensato, sobre praticar de fato a palavra de Deus. E quando nós nos preocupamos em praticar de fato a palavra de Deus, então nós vamos ser uma árvore que dá bons frutos, então nós vamos conseguir andar pela porta estreita, então nós vamos conseguir andar sem julgar as pessoas pelo caminho que nós estamos. Note que tudo está envolvendo praticar a palavra de Deus. Então isso basicamente se trata todo o capítulo do capítulo 7, praticar a palavra de Deus, fazer aquilo que de fato agrada a Deus, dar bons frutos. E isso é uma coisa que nós precisamos estar sempre observando na nossa vida. Será que nós estamos fazendo de fato o que a Bíblia fala? Ou será que nós estamos somente ensinando os outros e não estamos praticando? Nós primeiro temos que ser o exemplo de tudo aquilo que nós ensinamos. Sejamos nós pais, sejamos nós professores, irmãos em Cristo, nós precisamos sim ajudar as pessoas, mas primeiramente nós precisamos nos autoavaliar e nos corrigir e permitir que o Espírito Santo nos corrija naquilo que nós estamos errando. Tudo isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Eu espero que esse vídeo esteja abençoando a sua vida, eu espero que essa série esteja abençoando a sua vida. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta aqui se você sentiu falta de alguma coisa, compartilha com seus amigos e nós nos vemos agora no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.